Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar o cálculo do determinante de matrizes quadradas de primeira, segunda e terceira ordens. Barbadinha. Então, determinantes. Primeiro vamos aqui ter uma ideia do que seja um determinante. O determinante de uma matriz quadrada é um número real associado a essa matriz. Toda matriz quadrada possui esse número associado a ela, chamado de determinante. E somente as matrizes quadradas possuem determinante. Tá? Então, cada matriz quadrada possui um e somente um determinante associado a ela. Tá? Por isso, podemos dizer que o determinante é uma função que relaciona para cada matriz quadrada um número real. Tá? Então, vamos considerar que A é o conjunto de todas as matrizes quadradas M. E y igual a det de M, tá? É um número real associado a cada matriz. Então, det de M significa determinante da matriz M. Tá? Então, esse y é o resultado que nós chamamos de determinante de M. É um número real. Tá? Então, nós podemos escrever na forma de função. Ó. Uma função f, onde o domínio é o conjunto A e o contradomínio é dentro dos reais. Tá? Então, dentro do conjunto A, nós temos as matrizes M quadradas, né? E dentro do contradomínio, as imagens são números reais, que são os resultados do determinante de M. Tá? Barbadinha. Então, para cada matriz quadrada, eu tenho um y, um número real chamado determinante dessa matriz. Barbadinha. Então, agora vamos ao cálculo de determinantes. Então, nós vamos ver, né, na verdade, regras para calcular determinantes de matriz de primeira, segunda e terceira ordens. Essas regras facilitam para a gente o cálculo. Tá? Então, primeiro, né, cálculo determinante de matrizes quadradas de ordem 1. Matriz de ordem 1 é uma matriz que tem uma linha e uma coluna, ela tem só um elemento. Então, definimos, definição. O determinante da matriz A, formada só pelo elemento A11, é o próprio elemento A11. Barbadinho. Então, exemplo, o determinante da matriz A, formado pelo elemento 8, é o próprio número 8. E nós vamos escrever da seguinte maneira. Então, aqui, atenção aqui, como é que a gente representa o determinante. Então, eu vou representar assim, determinante da matriz A igual a 8. É o número associado a essa matriz. Ou, uma outra maneira, eu vou pegar a matriz, o quadro, que no caso aqui o quadro é formado por um elemento só, e colocar entre duas barras. Tá? E igualar a 8. Então, eu digo aqui que o determinante, né, da matriz formada pelo elemento 8 é 8. Não vão confundir com módulo, tá? Isso aqui não é módulo. É o mesmo símbolo, mas não é módulo. Tem que ter cuidado. Tá? Veja que para representar a matriz, a gente coloca o quadro entre parênteses, né, entre colchetes e entre barras duplas. Não é isso? E o determinante não, é só entre duas barras. Tá? Então, no decorrer agora das aulas vai ficar bem claro isso. Tá? B, o determinante da matriz B igual a, formado pelo elemento menos 3, é o próprio número menos 3. Nós vamos escrever assim, det de B igual a menos 3, ou, né, eu li isso aqui, determinante da matriz formada pelo menos 3 é o menos 3. Tá? Veja que não é módulo. Tá? O C, determinante da matriz C formada pelo elemento 3 quartos é o próprio número 3 quartos. Eu vou escrever determinante da matriz C é 3 quartos, né? Ou dessa forma, determinante da matriz formada pelo 3 quartos é 3 quartos. Barbadinha. Tá? 2. Cálculo do determinante de matriz quadrada de ordem 2. Tá? Então, quadrada de ordem 2 é que tem duas linhas e duas colunas. Então, aqui também tem uma regra para a gente calcular. Tá? Então, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 é igual à diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembro que a matriz quadrada ela tem uma diagonal que é chamada diagonal principal e a outra diagonal é a secundária. Então, a gente multiplica os elementos da diagonal principal, tá? E subtrai, né, o produto dos elementos da diagonal secundária. Bem facilzinho. Então, dada uma matriz A, aqui a matriz A formada por esses 4 elementos, 2 por 2, o seu determinante será dado por, então aqui o símbolo, eu vou representar assim, det de A, determinante de A, vai ser a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal, aqui, elementos
tá? A1 vezes A2, 2, né? Menos, né, o produto dos elementos da diagonal secundária, ó, A1, 2 vezes A2, 1. Tá? Esse mais está aqui na frente do produto dos elementos da diagonal principal, porque não muda sinal nenhum aqui no produto, conserva o sinal que der no produto. Agora aqui na diagonal secundária não, tem um menos aqui que vai mudar o sinal do produto. Tá? Então, produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Ou, né, posso representar assim, ó. Tá? Veja que eu peguei o quadro, né, coloquei aqui dentro entre duas barras. Ó. Então, isso aqui eu leio determinante. Tá? Então, determinante é igual a 1 vezes A2, 2 menos A1, 2 vezes A2, 1. Tá? Então, veja aqui, né, o determinante de A, da matriz A, né, é simbolizado dessa forma aqui. Barbadinha. Tá? Exemplo A. Ó. Calcule o determinante da matriz A formado pelos elementos 3, 5, 2, 4. 2 e 4. Então, a matriz 2 por 2. Tá? Então, o determinante de A, que eu vou representar assim, tá? Não precisa representar os dois, tá? Ou só DTA ou só isso aqui. Tá? Mas para a gente, como está no início do estudo, para a gente se acostumar, né, com símbolos, eu vou sempre escrever os dois. Então vai ser igual ao produto dos elementos da diagonal principal, 3 vezes 4, e o produto dos elementos da diagonal secundária, né, subtraindo, ó, menos 5 vezes 2. Então aqui vai dar 12 menos 10, que é 2. Então o determinante dessa matriz é 2. Barbadinha. Tá? B, ó. Calcule o determinante dessa matriz B, tá? Formado pelo elemento 7 menos 4, 6, 2. Então, matriz 2 por 2. Tá? Então, determinante da matriz B, que eu simbolizo assim, tá? Produto dos elementos da diagonal principal, 7 vezes 2, menos, tá? Menos, ó, menos está aqui, ó, esse menos, o produto dos elementos da diagonal secundária, ó, menos 4 vezes 6. E aqui 7 vezes 2, 14, aqui menos e menos vai dar mais, né? Mais 4 vezes 6 mais 24, isso dá 38. Tá? Barbadinho. Agora, exemplo C, ó, tá? Agora um exercício de aplicação aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui uma equação, ó, calculo o valor de x na equação. Tá? Vejo que aqui, né, isso aqui não é uma matriz, porque eu não posso igualar uma matriz a um número, a matriz é o quadro. Como está entre duas barras, né, isso aqui significa determinante. Então, aqui está dizendo que o determinante da matriz que está aqui dentro é igual a 4. Ou seja, se eu multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, tem que ser igual a 4. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, tá? 6 que multiplica 3x menos 5, ó, 6 vezes 3x menos 5, entre parênteses, né? Porque o elemento aqui é todo 3x menos 5. Tá? E aí vou fazer menos o produto aqui dos elementos da diagonal secundária, ó, menos 3 vezes x mais 2, é igual a 4. Barbadinha. Aí nós caímos numa equação, ó, que é uma equação do primeiro grau. Ó. Aqui elimina parênteses, né? Usando a propriedade distributiva aqui também. Ó. Então aqui 6 vezes 3, x, 18x, 6 vezes menos 5 dá menos 30, menos 3 vezes x menos 3x, e menos 3 vezes 2 menos 6, igual a 4. Aí o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Então 18x menos 3x igual, o 4 já está no segundo membro, o menos 30 fica mais 30 e o menos 6 fica mais 6. 18x menos 3x é 15x, e aqui 4 mais 6 dá 10, mais 30 40. E x é 40 dividido por 15. Simplificando por 5 vai ficar 8 terços. Então o x vale 8 terços. Barbadinha. Letra D. Ó. Calcule o valor de x na equação. Então, outro tipo de equação, ó, onde tem a igualdade de dois determinantes, ó, duas barras só. Tá? Então, eu vou desenvolver usando a regra aqui e desenvolver usando a regra aqui com a igualdade entre eles. Ó. Então, aqui o produto dos elementos da diagonal principal, aqui, ó, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui, ó, 2 vezes x menos 3, ó, menos, né, o menos 4 vezes 2x. Tá? Vai ser igual, ó, aqui eu multiplico x mais 3 pelo menos 3, tá? Ou menos 3 vezes x mais 3, tanto faz, como é produto, né? E menos o produto aqui dos elementos da diagonal secundária. Tá? Então vai ficar igual, né? Igual, menos 3 vezes x mais 3, menos o 2 que multiplica x menos 1.
Tá? Barbadinha. Agora vamos eliminar os parentes. Ó. 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3 é menos 6. Aqui menos e menos dá mais, 4 vezes 2x dá 8x. Tá? Igual. Aqui propriedade distributiva, menos 3 vezes x dá menos 3x, menos 3 vezes 3 dá menos 9, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Agora o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Ó. Então aqui fica o 2x, fica o 8x, o menos 3x fica mais 3x, o menos 2x fica mais 2x, o menos 9, que já está no segundo membro, fica, né? O 2 fica e o menos 6 lá fica mais 6. Tá? E aqui somando, né? 2 mais 8, 10, mais 5 aqui, 15x. Aqui menos 9 mais 8, aqui vai dar menos 1. E o x é menos 1 quinzeavos. Barbadinha. Né? Item 3. Né? Cálculo determinante da matriz quadrada de ordem 3. Então, a matriz quadrada de ordem 3, ela também tem uma regra, né, para calcular, uma regra prática, chamada regra de Sarri, né, ou regra de Sarros, alguns falam, né? A pronúncia é Sarri, né? Então, vamos ver que regra é essa. Então, a matriz aqui, ó, entre parênteses, aqui é uma matriz, né, o quadro, né, 3 por 3, né, 3 linhas e 3 colunas. Lembrando que esta regra de Sarri aqui ó, só vale para matriz quadrada de ordem 3, só para esse tipo de matriz. Tá? Para outra ordem não vale. Tá? Então, o determinante eu vou representar assim, ó, né? O quadro entre duas barras. Tá? Então, como é que é essa regra? Eu pego a matriz aqui, ó, pego a matriz, né, e repito à direita aqui as duas primeiras colunas. Tá? Coloco a primeira coluna primeiro aqui e depois a segunda coluna. Ó, primeira coluna e a segunda coluna. Tem uma outra versão em que a gente pode colocar as duas primeiras linhas aqui embaixo e fazer o dispositivo que nós vamos ver agora. Tá? Então, pega a matriz, né, e do lado direito coloca as duas primeiras colunas, né, da matriz. Tá? E agora nós vamos identificar a diagonal principal aqui. Ó. Então, o determinante de A vai ser, ó, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal entre si. Tá? Então, vou fazer A1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. E veja que aqui para cima, ó, eu também tenho 3 elementos aqui, ó, vamos dizer assim, entre aspas, numa diagonal paralela à diagonal principal. Então, eu vou multiplicar esses elementos também e somando, né, com esse produto aqui. Ó. Então, eu vou pegar, vamos chamar assim, A12 vezes A23 vezes A31, ó, né, precedido de sinal de soma. Tá? E veja que mais acima aqui ó, eu tenho 3 elementos também que eu posso formar, né, entre aspas, uma diagonal paralela à diagonal principal também. Tá? Então, vou multiplicar esses elementos aqui e somar. Ó. Então, A13, A21, A32. A13, A21 e A32. Então, a partir da diagonal principal, eu faço a soma dos produtos dos elementos da diagonal principal, tá? E outras filas paralelas à diagonal principal que tem 3 elementos. Ó. Tá? Então, são só esses 3. Agora, eu vou identificar os elementos da diagonal secundária, que é essa aqui. Ó. Tá? Então, eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária e vou subtrair, né, desses resultados que eu tenho aqui. Ó. Então, vai ser menos A13, A22 e A31. Aí, aqui para baixo, ó, veja que eu tenho 3 elementos em fila que eu posso formar uma linha paralela à diagonal secundária. Ó. Então, eu vou multiplicar esses elementos entre si e subtrair aqui também. Ó. Então, vai ficar A11, A23, A32, subtraindo. Ó. A11, A23, A32. E aqui também eu tenho 3 elementos. Ó. Então, vai ficar menos A12, A21 e A33. Ó. Menos A12, A21 e A33. Barbadinha. Então, esta é a regra de Sarri. Tá? Então, fácil de fazer. Depois vocês vão ver com o tempo que a gente vai fazer quase que mentalmente, né, esses cálculos aqui. Então, o resultado dessa expressão é o determinante dessa matriz A aqui, né, que a gente chamou de matriz A. Barbadinha. Vamos ver um exemplo A. Ó. Calcular o determinante dessa matriz M, né, 2 menos 1, 3, 4, 5, 2, menos 3, 2, 4. Tá? Então, ó, vamos usar a regra. Veja que eu não posso, né, igualar o determinante a isso aqui. Ó. Eu não posso, né, aqui do lado colocar o igual e colocar o determinante, porque isso aqui é a regra, um dispositivo prático, não é o determinante. Tá? Então, ó, eu tenho a matriz aqui, eu não tenho determinante.
Tá? O determinante tem que ser em duas barras aqui. Então, eu tenho a matriz, tá? E vou escrever as duas primeiras colunas à direita. Tá? Então, eu estou fazendo aqui o dispositivo prático. Tá? Então, agora sim, ó, determinante da matriz M. Tá? Eu vou multiplicar os elementos da diagonal, né, principal aqui, ó, 2 vezes 5 vezes 4. Ó, 2 vezes 5 vezes 4. Agora, o produto desses elementos aqui. Ó, então, né, mais o menos 1 vezes 2 vezes menos 3. Ó, mais o menos 1 vezes 2 vezes menos 3. Veja que quando é negativo, a gente sempre coloca entre parênteses, tá? Para não confundir os sinais aqui. Ó. Depois o outro aqui, ó, né, mais o 3 vezes 4 vezes 2. Ó, mais o 3 vezes 4 vezes 2. Tá? Feito isso, nós vamos agora para a diagonal secundária, que é essa aqui, ó, que nós vamos subtrair. Ó. Então, vai ser menos o 3 vezes 5 vezes menos 3. Ó. Menos o 3 vezes 5 vezes menos 3. Depois, aqui para baixo, né, é essa aqui que tem esses três elementos. Então, vai ser menos 2 vezes 2 vezes 2. Ó. Menos 2 vezes 2 vezes 2. E depois, aqui com três elementos também, ó, menos 1 vezes 4 vezes 4. Ó. Menos 1 vezes 4 vezes 4. É claro que a gente já poderia colocar cada produto aqui feito, né? Fazendo mentalmente. 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 4, 40, já colocar aqui, né? Tá? Depois, como eu disse, com o tempo a gente vai fazendo mentalmente. Então, determinante de M, o produto aqui dá 40, aqui menos 1 vezes 2 vezes menos 3 vai dar mais 6, aqui 3 vezes 4, 12 vezes 2 dá 24, menos 3 vezes 5 vezes menos 3 vai dar mais 45, menos 2 vezes 2 vezes 2 dá menos 8, e menos aqui vai dar mais 1 vezes 4 vezes 4, que é mais 16. E aqui fazendo essa soma aqui vai dar determinante M igual a 123, tá? Fazendo essa soma. Barbadinha. Tá? Exercício B, ó, é o exemplo B. Calcule o valor de x nessa equação. Então aqui a gente também pode montar uma equação. Ó. Agora aqui está dizendo ó, que o determinante é igual a 5. Tá? Então eu tenho aqui uma matriz 3 por 3. Então vamos usar a regra de Sarri, né? Então ó, veja que eu peguei a matriz aqui, ó, não é determinante. Tá? Peguei a matriz e vou igualar e vou colocar as duas primeiras colunas na direita aqui, ó. Tá? A primeira coluna e depois a segunda. Tá? Então agora nós vamos desenvolver o determinante e igualar a 5. Tá? Então, aqui o produto dos elementos da diagonal principal precedido de mais, ó, 2 vezes x vezes 2, tá? Depois aqui, ó, mais, né, mais 5 vezes 3 vezes menos 4, ó, 5 vezes 3 vezes menos 4. E depois mais 3 vezes x mais 1 vezes 2, ó, mais 3 vezes x mais 1 vezes 2. O x mais 1 entre parênteses. Tem que ter cuidado. Tá? Então, multiplicamos essas três diagonais, vamos assim dizer, paralelas. Agora, vamos pegar a diagonal secundária, que é essa aqui. Ó. Tá? Então, vai ser menos 3 vezes x vezes menos 4. Ó. Menos 3 vezes x vezes menos 4. E depois essa aqui, ó. Menos 2 vezes 3 vezes 2. Menos 2 vezes 3 vezes 2. E aqui, menos, né, o 5 vezes x mais 1 vezes 2. Menos 5 vezes x mais 1 vezes 2. Então, o resultado disso aqui é igual a 5. Ó, barbadinha. Agora vamos fazer os produtos. Ó. 2 vezes x vezes 2 é 4x. 5 vezes 3 vezes menos 4 dá menos 60. Aqui eu tenho 3 vezes x mais 1 vezes 2. Ó. Como no produto a ordem não vai alterar, então eu multiplico aqui ó, 3 por 2. Então, fora do parênteses, ó, 3 vezes 2 é 6. E o 6 multiplica os dois de dentro. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. Aqui, menos 3 vezes x vezes menos 4. Menos dá mais, vai dar 12x. Aqui, menos 2 vezes 3 vezes 2 vai dar menos 12. Aqui, a mesma coisa que a gente fez aqui. Ó. O menos 5 vezes 2 aqui dá menos 10. E o menos 10 multiplica os dois de dentro. Ó. Menos 10 vezes x dá menos 10x. E menos 10 vezes 1 dá menos 10. Igual a 5. E agora o que tem x de um lado, o que não tem do outro. Ah, então aqui vai ficar o 4x, o 6x, o 12x e o menos 10x. Tá? E do lado direito, ó, o 5 já está lá, então o menos 60 fica mais 60, o mais 6 fica menos 6, o menos 12 fica mais 12, o menos 10 fica mais 10. Barbadinha. Aqui 4x mais 6x é 10x, esse 10x cancela com esse menos 10x, vai sobrar 12x. Ó. E aqui, ó, somando isso aqui vai dar 81. Tá? Veja aqui, ó, 60 mais 10 dá 70, mais 12 dá 82,
82 mais 5, 87, menos 6, 81. Tá? E x 81 dozeavos, né? Simplificando por 3, né? Dá 27 quartos. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, divulga nossas aulas para os colegas.